Olá, pessoas que assistem aqui o meu canal. O vídeo de hoje é sobre catatimia. O que é isso? É de comer ou de beber? Nenhum dos dois. Catatimia é utilizada para explicar o comportamento de algumas pessoas que não possuem doença mental e nem personalidade psicótica, mas elas são extremamente violentas. E essas pessoas, elas não precisam de motivo para ser violentas. Vocês querem saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final. Vamos lá? A catatimia, ela corresponde a quê? A catatimia, ela corresponde a um estado em que a emoção subjuga as áreas da emoção e da razão, as duas juntas. E o resultado comportamental passa a ser puramente emocional, movido por emoção. E nesse caso, como é que fica essa pessoa movida pela emoção, né? Fica uma pessoa livre, desgovernada, sem direcionamento. Fica então o quê? Uma pessoa totalmente sem freio, né? Então ela passa a acreditar que ela pode tudo que ela quiser em relação à violência. Existe um filme chamado Laranja Mecânica que passa bem essa informação. Para alguém que já assistiu aí, ou se alguém que quiser assistir, eu super recomendo, que você vai poder entender um pouquinho melhor como é uma pessoa nesse estado de catatimia. Acontece que a psicopatologia, ela tem identificado historicamente a importância e a influência afetiva sobre a vida mental. E nesse caso de catatimia, a atenção ela é captada, dirigida, desviada ou concentrada em função do valor afetivo de determinado estímulo. E a memória dessa pessoa ela é altamente detalhada ou muito pobre. E para isso vai depender do quê? Vai depender do significado afetivo dos fatos ocorridos. E em casos de estados afetivos intenso, bem intenso, a senso-percepção do indivíduo, da pessoa, pode ficar alterada. E nesse caso, não é o estado emocional da pessoa que leva à violência, não. Mas sim as emoções, que são bastante intensas, é que carregam as ideias afetivas de formas distorcidas. Ela distorce, né, a coisa. Então, a partir disso, a pessoa, né, o indivíduo, ele passa a acreditar que a violência é uma coisa bem natural, bem normal para ele. Ou seja, para o mundo não é, mas para ele é bem natural, é bem normal. Aquilo para ele é a coisa certa. Então, nesses casos, o quê? O estado catatímico é basicamente utilizado para entender, para compreender melhor o que leva uma pessoa a cometer atos violentos. E como é que surge, né, o processo catatímico na vida de um indivíduo? Esse processo ele é adquirido com experiências traumáticas, né? Lá do passado, quando era criança, na adolescência. Então ele teve ali uma experiência traumática sem solução. Não foi resolvido a experiência, né? Então ele ficou marcado a mente da pessoa. E aí é onde aparece na vida adulta dessa forma. E o simples fato desse conflito anterior, do passado, não ter sido solucionado, então ela perde o controle emocional, totalmente ela perde o controle emocional e passando a sobrepor, então, aí o estado racional. E no caso desse conflito não tratado, vai acontecer o quê? Novos surtos emocionais. E é exatamente nesse ponto que a pessoa fica descontrolada, passando então a cometer atos violentos. Mas e esses transtornos psicológicos, eles estão relacionados com quem? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aqueles meninos, aqueles adolescentes, ou aqueles até adultos mesmo, que entram na escola atirando, matando todo mundo, né? Já aconteceu também em cinema, igreja já aconteceu também, de pessoa entrar lá atirando, querendo matar todo mundo. São essas pessoas aí. Ou seja, para as pessoas, isso é uma coisa terrível do outro mundo, né? Mas para eles, essas pessoas, né, que entram na escola atirando, matando todo mundo, para eles é perfeitamente normal, é perfeitamente comum, é bem natural para eles isso. Mas e essas experiências traumáticas, elas estão relacionadas com o quê? Elas estão relacionadas com o abandono e também com a exclusão da pessoa, né? Ou seja, no passado, essas experiências
traumáticas que a pessoa teve no passado, ela está relacionada com isso. Ou ela foi excluída ou ela foi abandonada. Ela pode até não ter sido, mas ela se sentiu abandonada ou ela se sentiu excluída de alguém, ou alguém excluiu, ou foi excluída de casa, ou foi abandonada pela mãe. Alguma coisa aconteceu. Foi uma experiência que deixou marcada na sua mente. E aí você pergunta, tem como prever quando e a hora que alguém vai ter um surto catatímico? E eu te digo, praticamente possível. Não tem como prever isso. A única coisa que sabemos mesmo, assim, na verdade, é quais são os fatores e como surge esses fatores que influenciam na violência. Mas essa pessoa que bolou todo esse crime, que entrou numa escola e que calculou tudo, mediu tudo e depois foi lá e muitas das vezes se mata no final, é considerada uma pessoa muito inteligente? Eu não posso considerar uma pessoa muito inteligente. Vou te dizer por quê. Porque a inteligência ela não está relacionada só com a capacidade mental de conhecer e aprender as coisas, mas também com a capacidade de enfrentar situações novas, que é a adaptação. Ou seja, a inteligência está relacionada com essas duas atividades, que é a cognição e a adaptação. E essa pessoa foi o quê? Ela foi incapaz de se adaptar à exclusão e ao abandono, que aconteceu com ela lá no passado. E no caso da pessoa catatímica, ela não se baseia na inteligência, mas sim no instinto habitual. E para ele adquirir, né, esse instinto habitual, o que ele fez? Ele foi cultivando ali e interiorizando a raiva, a mágoa, o ódio, o rancor, dia a dia. Ele cultivou o dia a dia ali, até que o hábito se tornou inconsciente. Quando o hábito se torna inconsciente, o que acontece? A pessoa não tem mais controle. Por quê? Porque nós não temos acesso ao nosso inconsciente. Ele se torna um hábito inconsciente, perdeu o controle, acabou. Nossos instintos naturais, eles podem ser modificados pela nossa inteligência. Isso se as causas da modificação forem persistentes. Porque através da persistência ela se torna inconsciente, tornando o quê? Instintivas. Isso significa o quê? Significa que uma pessoa que se permite a resolver seu problema interno, de sua existência imediata, ela se torna o quê? Ela se torna uma pessoa mais desenvolvida intelectualmente. Uma vez que a catatimia faz da pessoa um ser antissocial, né? Tornando-a incapaz de descrever seu próprio estado afetivo, de humor, sentimentos e paixões. É basicamente isso. E pra você que ficou comigo aqui até o final, agora é hora daquela curtida, né? Do likezinho lá embaixo, vamos lá? E você já se inscreveu no meu canal? Não? Se inscreva agora! Vamos!